Bem-vindos a mais um VDMC. Se você não me conhece, meu nome é Edu Honorato, eu sou psicólogo e professor universitário. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um projeto de lei, de uma notícia que saiu hoje, um projeto de lei que tem como ideia proibir o uso de celulares em escolas. Se você não me conhece, esse podcast se chama Vozes da Minha Cabeça e aqui eu compartilho algumas coisas que ficam infernizando a minha cabeça. Então vocês podem perceber que a coisa é meio bagunçada, tô gravando em casa porque o negócio foi hoje, eu só tive acesso agora à noite. E as coisas são meio caóticas, eu descobri até enfeite de Natal. Quem me acompanha sabe o que isso significa. Mas vamos lá, qual é a minha proposta aqui, gente? Eu fiquei sabendo, como todo mundo, da aprovação dessa legislação nova pelas redes sociais, pela internet, fui atrás, postei, e agora eu tive acesso, eu consegui, obrigado todo mundo que me ajudou na internet a conseguir o PL completo, como ele foi votado hoje. E aí eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer um react de leitura de lei. Como cidadão brasileiro, né, que tem interesse numa área específica, eu vou ler esse documento que está na tramitação desse PL 104/215, entendendo, pelo amor de Cher, eu não entendo nada de direito. Tá? Eu não entendo nada de lei, de tramitação, de Câmara, de Câmara, de SP, TSP, TST, SDB, STT, TSJ, tá? Eu tenho noções muito básicas de direito. Então aqui eu estou lendo como pai, como psicólogo e como uma pessoa que entende um pouquinho de desenvolvimento humano. Então assim, só para explicar de onde que eu venho academicamente. Eu tenho um doutorado em saúde pública pela Fiocruz, e ele foi feito no Fernandes Figueira, no IFF. Então, no programa de saúde da criança, da mulher, saúde da criança, e numa linha de ênfase em sexualidade e gênero. Então, assim, eu gosto de desenvolvimento infantil, eu entendo de desenvolvimento infantil, e há 30 anos que eu pesquiso sobre cybercultura, sobre os impactos que a tecnologia tem no comportamento humano. Então, lá nos anos 90, eu já tinha publicado algumas coisas sobre terapia online, sexo virtual, escrevi muita coisa sobre o Orkut, sobre sociabilização, sempre trabalhei nos impactos das tecnologias no comportamento humano. E, de uns tempos pra cá, tenho meio que me interessado nessa questão especificamente do uso de celular e de redes sociais. Você pode voltar alguns episódios. O segundo episódio desse podcast é sobre o uso de telas, né? E aí eu apresento 3 grandes estudos que falam sobre os problemas no uso de tecnologia. Então, estou partindo do princípio aqui que você entende o que eu tô falando nesse fenômeno porque você assistiu esse outro episódio. Se não, dá uma paradinha, vai lá e é bem interessante, tá? É no estúdio, é todo bonitinho o episódio, é bem legalzinho, tá? O que acontece então? Eu tô partindo então, né, desse entendimento de que você sabe aquilo ali e que a gente está de acordo que o uso de tecnologias e celulares é danoso para crianças e adolescentes. Isso a gente não está discutindo aqui, tá certo? Isso são teorias passadas, águas passadas. Ai, mas eu não concordo, o problema é seu. É o que eu sempre falo, né? É sempre assim. É um engenheiro, é um programador. E aí, a gente tem que partir do seguinte princípio. Psicólogo, pedagogo, pediatra, ebiatra. Ai, nada, eu não sei o que é ebiatra. Dá um Google. Médico especializado em adolescentes. Cecília Retumba, minha amiga de colégio, maravilhosa, né? Então, psicólogo, pedagogo, pediatra, ebiatra, neuropsicólogo, neuropediatra, educadores, diretores de escola, todo mundo de todas as ciências já alertaram que é muito nocivo ter esse equipamento em sala de aula, ou na escola, ou no processo de aprendizagem, ou na adolescência. É muito danoso, mas é danoso em termos graves. Os dados epidemiológicos dos estudos mostram os transtornos mentais que o uso de tecnologia na infância e na adolescência está trazendo para essa geração. É uma geração bastante complicada, a geração Z está bastante complicada, com problemas no mercado de trabalho, problemas de relacionamento, dificuldade de expressar emoções, dificuldade de comunicar sentimentos. Isso tudo está relacionado com esse processo. Quando a gente fala hoje assim, eles têm dificuldade de expressar as emoções, de descrever o que eles estão sentindo, de negociar, de interagir, de conviver num ambiente de trabalho, de entender limites.
A situação é bem grave. Então, assim, vou ler agora. Percebe que eu me empolgo quando eu começo a falar disso, porque é do outro vídeo. Vou começar a ler agora esse projeto de lei, então, e fazer esse react para entender o que vai acontecer. Antes que comecem a falar muita merda, porque o que vai ter de gente... Tive que colocar para carregar. Antes que comecem a falar muita merda, porque o que vai ter de gente falando besteira, sem que tenha o conhecimento científico, técnico, sem ter conhecimento de legislação. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Enquanto eu estiver lendo, eu vou colocando aqui as imagens, mas como é um podcast, também você pode só escutar. Eu vou ler o que foi importante. Não vi ainda, me ajudaram aqui, peguei 2 versões e vou baixar agora. Mas... a gente precisa partir do ponto, né, de conversa sobre esse tema, entendendo todos esses malefícios. Não dá pra gente discutir mais se faz ou não faz mal, porque faz, entendeu? Gente, assim, eu sou de uma geração que fumou na escola, porra. A gente fumava dentro de sala de aula, tinha gente que fumava no avião, e hoje em dia a gente pensa isso de uma maneira inconcebível. É a mesma coisa. Uma criança com celular é inconcebível pelos danos que isso causa. Danos neurológicos, psicológicos, pedagógicos. Mas a gente vai discutir, ao longo do coisa aqui, eu vou discutindo algumas informações técnicas. De novo, não sou jurista, não entendo nada, tô pegando um arquivo aqui como cidadão e vou ler a partir do meu conhecimento. Se eu falar merda, não me reclama não vai me processar não. Então vamos lá. É um arquivo chamado Tramitação PL 104.215 PDF, que eu baixei na página da Câmara, de lá, da onde é, lá no final, tem o pessoal do jurídico que tentou, né, me ajudar, o pessoal do direito, obrigado, né? Comissão de Educação, projeto de lei número 104 de 2015. Eu já tinha lido que o projeto de lei foi escrito em 2015, mas tinha só 2 artigos e aí ele foi complementado. Eles foram juntando outras leis aqui. Proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior. Aqui me incomoda, autor deputado Alceu Moreira e relator deputado Diego Garcia. Aqui me incomoda o termo sala de aula, porque aí a gente pode estar falando de uma proibição exclusiva no ambiente de sala de aula, e aí a gente sabe que isso vai ser burlado, né? E aí eu estou falando disso pelas queixas que os diretores, os pedagogos, os educadores sempre fazem. Não adianta proibir só ou não limitar, porque tem sempre um pai que entra com mandato de segurança. A gente tem o entendimento de que a legislação tem que vir de cima para que todo mundo obedeça, porque não adianta a escola proibir, aí daqui a pouco um pai entra com um processo na justiça porque Enzo Gabriel tem uma doença que precisa, sabe, assim, sempre inventam uma desculpa. Existem casos de exceção, casos que a gente tem que pensar assim, crianças em risco, em sistemas de segurança que a escola tem que proporcionar, inclusive a forma de comunicação. Mas isso não justifica a criança de 5 anos com um iPhone em sala de aula, tá? Então vamos lá. Deputado Alceu Moreira e deputado Diego Garcia. Complementação de voto. 1. Relatório. O projeto de lei PL de 104 de 2015, do deputado Alceu Moreira, tem por objetivo proibir o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior, exceto quando inseridos no desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e devidamente autorizados pelos docentes ou corpo gestor. Isso aqui é muito legal, é muito interessante, porque a gente tem um braço todo dentro da educação, que trabalha com software, com questões de educação digital, de tecnologias, e que é muito legal, e a gente tem que continuar, né? Claro, a gente sabe que tem metodologias ativas, tem novas metodologias, isso sim. Agora, gente com telefone celular acessando Discord na escola o tempo inteiro, no recreio, que não. E é isso aqui que é o problema, não é isso daqui. Então tá bem legal aqui porque tá bem pontuado. Agora vem uma questão jurídica, né? Apensadas tramitam outras 13 proposições, o PL blá blá blá, né? Entendi. Aqui ele vai falar de vários outros projetos de lei que tratavam sobre esse mesmo tema ou tema paralelo. O projeto de lei 1871/2015 tem por objetivo proibir o uso de telefones celulares por alunos e professores nas salas de aula das escolas de educação básica ou em quaisquer ambientes que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais. Pera, vou pegar minha... Proibição no celular na escola de educação básica, em quaisquer ambientes. Achei estranha essa questão dos professores. Não é minha área de expertise, mas... não sei se isso vai tirar a autonomia do professor em sala de aula, né? Mas também não sei como é que é o uso de celular por professores na educação básica. Tem que discutir com quem pesquisa sobre esse assunto, né? O projeto de lei 7423 de 17 proíbe os alunos de utilizarem telefone celular nos estabelecimentos de ensino em todo o território natural durante a hora de aula. Perfeito, tem que proibir mesmo. Tanto o projeto de lei
17784, quanto 10861 proíbe o uso de aparelhos eletrônicos de comunicação, mas fazem ressalva aos usos educacionais. Fazem da mesma forma ressalva a utilização desses equipamentos por estudantes com deficiência. Perfeito, perfeito. Tem pessoas com deficiência que têm dificuldades de comunicação, que usam esses equipamentos, e nesses casos, perfeitamente tem que ser liberado. Né? A gente sabe que tem quadros de dificuldades, transtornos de desenvolvimento, de comunicação, que precisam da interação, e a gente não está falando desses casos, não é isso. O PL 5913 de 23 regulamenta o uso de celulares e dispositivos tecnológicos nas unidades escolares públicas e privadas da educação básica. Tem que ser toda a educação, tá? O de 2024 veda o uso de aparelhos nos momentos letivos, proíbe o outro que proíbe o uso de celular, tá? É tudo meio mesma coisa. Aí tem um que altera a LDB para vedar o uso de aparelhos eletrônicos portáteis sem fins educacionais em sala de aula ou qualquer outro ambiente que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais, blá. Isso é interessante, mesma coisa, mas é bem interessante porque já altera a LDB, né? O outro de 5996 de 23 também propõe alterar a LDB para regulamentar a utilização de aparelhos. Eu acho que todas essas têm alguma coisa que foram contribuindo. Legal. As proposições foram distribuídas à Comissão de Educação para apreciação conclusiva do mérito nos termos do artigo tchau do SBT, do DBT. Aí agora minha mente já pula e aí eu não consigo ler muita coisa. Artigo termo 54 do RICIDIR. Tá, é relatório. Voto do relator. A regulamentação do porte e uso de aparelhos eletrônicos na escola, especialmente telefones celulares, é matéria que suscita questões como aspectos pedagógicos e da saúde, distração em sala de aula, atrapalha, é um veneno, todos os artigos da pedagogia, da psicopedagogia, e falam da dificuldade que os alunos têm de concentrar, a dificuldade que os professores têm de competir com tecnologia de celular, o quanto as crianças estão tendo dificuldade de concentração. Não dá. A gente não tá falando do tablet da escola da Valentina, que custa 12 mil reais, 15 mil reais que ela tem. Não, a gente tá falando de todas as outras crianças do país que estão socadas em sala de aula e que pegam o celular e que não conseguem focar e têm problemas de atenção. Todos os pedagogos e professores falam isso. A distração em sala de aula é total. Por mais que proíba, eles conseguem usar. Tá? Tempo de exposição diária e telas em detrimento de atividades benéficas para a saúde física, também associada a transtornos posturais e musculoesqueléticos. Aqui entra o pessoal da educação física, o pessoal da fisioterapia, o que todo mundo tem dito, da nutrição, as crianças estão mais acima do peso, o desenvolvimento infantil atrasa às vezes, aí eles têm dificuldade de sociabilização, uso abusivo de telas. Você não vai encontrar um artigo científico que diga o contrário disso. Quando você encontra, você vai analisar tecnicamente todo tipo de pesquisa, o local onde foi publicado, mas assim, não tem mais. Isso aqui é um veneno. Tanto é que as escolas que já começaram o processo de remoção têm visto melhoria na sociabilização, na qualidade de vida, na percepção. Mas isso, como eu falei no vídeo anterior, isso tem que ser feito de maneira gradual. Porque a gente está lidando com uma droga, a gente está lidando com um produto que produz questões de endorfina. Vai pegar o pessoal da neuro, eles explicam, do adolescente, do cérebro em formação. A gente permitiu que essas crianças e esses adolescentes fossem expostos a algo que produz dopamina, que corta a sociabilidade, que dificulta as relações. Agora a gente tem que arcar com esse prejuízo. E como resolver esse problema. Então, exposição precoce a conteúdo inadequado, notadamente drogas, conteúdo sensual, violência e linguagem inadequada. Perfeito. Entra nesses aplicativos de vídeos, de trends, que você vai ver o que está acontecendo ali dentro. Independe de idade, porque eles mentem. Vamos lá. Eu, você, todo mundo fingiu que era mais velho pra entrar numa balada, ou pra conseguir alguma coisa, ou pra entrar num filme no cinema quando era mais novo. Concorda? Você acha que os nossos filhos não fazem isso no ambiente virtual? Finge que são maiores e muda aqui a data e consegue uma coisa aqui, monetiza sem que ninguém saiba. Entre, já falei, eu converso isso sempre com os pais, com pais que têm dificuldade com filhos menores. Entra num desses aplicativos, só que ele vai ver o seu algoritmo. O do seu filho não é isso, não. Não é. E quando você entra em algumas sequências ali, são coisas horrorosas, bizarras, distorções de valores, de sociedade, de aprendizagem, de vida. Tudo de errado tem ali dentro. Tudo de errado tem ali dentro.
Então não tem como assim, mas é porque tem o vídeo. Não, não tem, é um perigo, aquilo ali é um perigo. Então, perfeito. 4. Impacto no desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes com transtorno de imagem corporal e de autoestima, comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio, cyberbullying, irritabilidade, ansiedade e depressão. Palmas, 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 palmas. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa de pesquisa comprovada, entendeu? Os transtornos de imagem corporal, anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, estão diretamente relacionados com a invenção da câmera frontal, da invenção da selfie, da distorção da autoimagem, se soma tudo com a indústria do corpo, dos reality shows, de procedimentos estéticos, de filtro, é uma coisa doentia. Agora a gente está somando ainda o uso de medicação, a exposição de mulheres extremamente cadavéricas e cada vez mais esses transtornos vão aumentar. Então a gente tem aqui de autoimagem corporal, problemas de autoestima, sempre falei isso. A adolescência é uma fase escrota e passar pela adolescência sendo vigiado por câmeras e exposto em rede social é um veneno para a sanidade mental desses adolescentes. É uma das piores coisas que eles podem fazer. Tanto é que o uso de redes sociais só é adequado a partir dos 16 anos e se não forem essas redes nocivas que a gente tem, que está destruindo a saúde mental dos nossos jovens. Isso não é opinião, isso não é achismo, isso é dado epidemiológico. Já falei no outro vídeo, tem os gráficos e o cacete, e eu não estou aqui para falar isso, tá? Só estou confirmando de onde que vem a informação. Comportamentos autolesivos, a gente tem aumentado o número de tentativas de suicídio. Aí, vamos lá, Setembro Amarelo, peraí. Os últimos relatórios epidemiológicos que falam sobre suicídios deixam muito claro que essa geração aqui está começando mais cedo, aumentou o número de tentativas de suicídio cada vez mais jovens, com 14 anos. Os que estão entre 15 e 29 dessa geração aqui, tivemos picos de tentativa de suicídio. Cara, não é possível que as pessoas não estejam vendo que isso está relacionado com isso daqui. É matemática básica, é ciência básica do comportamento. Cyberbullying, irritabilidade, ansiedade, depressão. Isso aqui, esse trequinho aqui funciona como uma droga. Tá. Aí vem pro item B aqui, que eu não entendi porque que ele mudou, mas também não vou me preocupar muito, né? Desejo e preocupação dos pais com relação à localização da criança. Eu acho justo, eu acho válido, né? Eu também me preocupo com o meu filho, também me preocupava com ele quando pequeno, mas a gente precisa entender que, assim, a gente foi criado numa geração que não tinha celular. E a gente conseguia manter a segurança. Tem sempre uma pessoa adulta próxima. Ah, mas não tem, então não era para estar sozinho, porque criança menor de 12 anos não pode ficar sozinha. Mas um telefone celular que sirva para comunicação, para segurança, ele existe. Você quer ver que ele existe? Tá aqui, ó. Isso aqui é um telefone celular, e eu mostro isso sempre, né? Quando você está com uma preocupação de segurança e de localização da criança. É isso. Precisar, emergência, você liga para mim. A gente vai maquiar isso daqui com a necessidade da criança ter um iPhone 15, né? Com 10 anos de idade, é um caminho muito grande que a gente percorreu e se perdeu por aí. Necessidade de localização é isso daqui. Necessidade de cuidar das crianças. Agora, usar isso daqui para uma criança, dar acesso a isso daqui é muito perigoso. Eu também errei. Eu também fiz errado. Só que aqui a gente está tentando corrigir agora isso. É sobre isso agora, tá? Competência para a regulamentação, aí eu não sei o que é isso que estão falando aqui. Direito das pessoas com deficiência e acessibilidade sempre. Isso aqui nunca pode ter deixado de ser pensado. Tendo entrado na pauta da Comissão de Educação no dia 20 de setembro a 9 de outubro de 2024, esse projeto de lei e seus apensados foram objetos de muito debate. Vou fazer um corte aqui porque eu vou ler. Aí, claro, né? Assim, documento belíssimo, né? Ele fala toda a parte técnica de quem foi ouvido, relatório de monitoramento global de educação de 2023. Ninguém tá tirando isso fonte, né? Assim, é um documento muito bem embasado. Tecnologias de informação e comunicação, ele pega o desempenho dos dados dos estudantes no PISA, pega os participantes dos relatórios, dos congressos, vão olhar também os tipos de habilidade. E aí eles começam a falar sobre exposição a telas. O relatório afirma que o tempo prolongado, em caso das crianças, pode afetar de forma negativa o autocontrole, a estabilidade emocional, aumentando a ansiedade e depressão. Aí coloca informação do que já foi feito na China, da redução dos 30%, dos países que já estão proibindo, como a Itália, os Estados Unidos. Como eu falei no meu outro vídeo, tem a França também, tem a Austrália. Vários países estão adotando medidas bem mais extremas, porque perceberam já a cagada que tá dando. Aí
ele entra no documento que é o documento do psicólogo do Jonathan Haidt, que é aquele autor do livro Geração Ansiosa, que é o livro que eu utilizei para fazer o podcast 2, né? O episódio 2. Um dos documentos é isso, que é um livro maravilhoso. Eu tenho ele em audiobook. Ele tem na Amazon em audiobook, mas eu acho que é só, não sei se tem uma versão em português já, mas ele foi traduzido para o português porque passou no Fantástico. E ele fala todos os dados epidemiológicos e faz assim, é muito bom esse livro. Então ele está embasado por esse material também. Aí são aqueles trabalhei isso nas palestras recentemente. Ele vai utilizar a nomenclatura, a tabela do Haidt, né, de não permitir o uso de smartphones e tablets até os 14 anos de idade e redes sociais até os 16. É um embasamento muito importante e que para chegar da onde que vem os dados, né, quando se colocar o estabelecimento de quando pode ter celular, de quando não pode, tudo isso é embasado em pesquisa, tá? Ai, ótimo, tô muito tranquilo porque assim, ele tá embasado pelo material dele, tá embasado pelo DSM, perfeito, ele vem falando dos artigos que falam sobre afetar a saúde mental dos adolescentes, tudo, todos os dados, tá se embasando, né? Isso aqui é uma defesa muito, muito bem construída. E aí, assim, todas as questões que estão sendo colocadas aqui, né, tem várias participações, recomendações, né, pessoas que participaram e deram sugestões, são muito importantes, né, são reflexões muito importantes. O papel da escola fundamental na informação e formação das crianças e adolescentes. O celular tem que ser proibido nesse ambiente, tem que ser. E a gente precisa do apoio da família, né? Porque assim, mas a minha filha vai ficar com vergonha se ela levar esse telefone. Por que ela vai ficar com vergonha? Se todas as famílias entenderem o uso nocivo, que é isso aqui tem em sala de aula, e ninguém tiver isso aqui em sala de aula, quem tiver um problema de comunicação ou de saúde e precisar, use isso daqui como sempre foi. E isso daqui é uma distorção total. Isso aqui é uma distorção para a gente permitir que a criança tenha acesso a uma coisa danosa. Isso aqui é cuidado. Entendeu? Então, assim, os familiares vão precisar entender, né? Antigamente a gente fumava em escola, em avião, a gente fazia um monte de coisa. Restringir o uso por idade, principalmente para redes sociais. Adolescente, redes sociais, somente 16 anos, pelas questões de sociabilidade, pelas questões de assédio, pelas questões de dificuldade de relacionamento, atrapalha o desenvolvimento deles numa fase muito importante que é a adolescência, que tem um braço social, familiar, tem um braço psicológico, tem um braço educacional, tem um braço hormonal, isso daqui é um veneno nesse processo, tá certo? Exigir indicação, controle de anúncios e serviços em plataformas, é inadmissível que as crianças recebam enxurradas de informação que não está adequada para o conhecimento deles. Esses dias eu assinei o YouTube, e vocês verem como eu sou meio enrolado. Eu fui inventar de assinar o YouTube porque eu não sabia usar o YouTube. Mas eu não aguentava mais ver propaganda fascista. É uma coisa horrorosa, uma distorção de valores, sabe? Aqueles temas horrorosos que a gente sabe. E eu fiquei imaginando, cara, porque meu perfil era aleatório, né? O que vai acontecer? As crianças estão tendo acesso a isso, os adolescentes têm acesso a isso, os jovens têm acesso a isso, eles não têm discernimento para entender uma coisa ou outra. Esses dias passou uma mensagem de uma pessoa falando que câncer de mama não existe. Eu falei, que é isso? Entendeu? Então, assim, é muito grave, tá muito solto. Você imagina, gente, adolescente em processo de formação, de conhecimento, uns absurdos falados de uma maneira, assim, grotesca, e eles vão acreditando, porque se tá no TikTok é verdade, né? Controle e limite dos anúncios, investir em espaços de lazer, como parques e praças, brinquedos gratuitos para crianças, e restringir o uso nos espaços escolares. É claro, né? A gente não vai, a gente deu tudo para a criança no telefone, pra gente, né? A gente vai ter que reconstruir esses espaços, porque são espaços saudáveis de desenvolvimento. E assim, você vê as pessoas que dão depoimentos, que dão contribuições, é quem trabalha com criança. Sabe quem não vai gostar disso? Sabe quem não vai gostar disso? Velho, safado, tarado, que fica em rede social atrás de menininha, de garotinha. Porque quando eu fiz isso o ano passado, não, no início desse ano, falei, isso era o que mais apareceu. Eu não acha não, você não acha não, porque é só assim que eles conseguem ter acesso às crianças e os adolescentes.
Vocês entendem que a gente está brigando também com uma coisa assim, é o mercado. É o mercado de acesso à vítima, de acesso a muita gente. Bom, nessa direção a proposta, está escrito aqui, nessa direção propomos a proibição do uso de aparelho eletrônico portátil pessoal para alunos de todas as etapas da educação básica, inclusive no recreio e no intervalo entre as aulas. Proibição de porte de aparelho eletrônico portátil pessoal apenas para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental como forma de proteger a infância de possíveis abusos. B, de novo, autorização de uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula para fins estritamente pedagógicos. Permissão de uso de aparelho eletrônico portátil para fins de acessibilidade, inclusão e condições médicas, independente de etapa de ensino e local de uso. Perfeito, tá? Globando todo mundo. Além disso, o tema sofrimento psíquico e da saúde mental dos alunos da educação básica deve ser abordado periodicamente em reunião com os pais e familiares, apresentando a eles informações sobre riscos, sinais de prevenção de sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluindo o uso moderado de celulares e de acesso a conteúdos impróprios. Perfeito? Todo mundo tem que participar. É uma política pública, bicho. Não é só educação, não. Educação, é família, é saúde, é todo mundo. Deem uma pesquisada na Política Nacional de Combate ao Tabagismo e vejam como é que eles conseguiram construir isso. O povo do direito, da educação, da saúde, serviço social, pedagogia, todo mundo junto, para a gente conseguir reduzir as questões de uso de cigarro lá no passado. É a mesma coisa que a gente vai ter que fazer agora. Os professores e educadores receberão periodicamente treinamentos para detecção, prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e efeitos danosos do uso imoderado das telas e dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, incluindo aparelhos celulares. Tem que treinar, tem que identificar, tem que socializar o conhecimento, tem que compartilhar, tem que trabalhar psicoeducação com professores, com pais, com médicos, com psicólogos, tudo. A gente tem que compartilhar conhecimento para que todo mundo possa atuar nessa área. Os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e acolhimento para receberem alunos e funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental, principalmente decorrentes do uso imoderado de telas e nomofobia. É isso. A gente precisa, falei isso num vídeo numa rede social, criar protocolos para remoção e protocolos para acompanhamento. Se você tirar de forma abrupta, vai dar merda. Ele tem que ser feito de forma gradual, tem que conversar com os especialistas, tem o povo que trabalha com dependência, tem o pessoal da USP, que é muito bom, tem o pessoal da neuropsicologia, que sabe bastante, tem que juntar com esse povo todinho, com os educadores, com os pedagogos, criar um protocolo de redução gradual, de mudar, de transformar esses ambientes para que esse sofrimento não seja acentuado. Porque se você tira isso de forma abrupta, pode dar problema. Então vamos combinar que isso tem que ser feito de maneira assim como a gente precisa de um protocolo de acolhimento, de escuta. Se precisar realmente, aonde que vai ser? A rede de saúde mental está estruturada para receber essa demanda também? Vamos equipar essa rede, porque ela já existe, né? Mas Eduardo, porque... Gente, assim, a gente tem que pensar numa solução e aí tentar executar, porque se a gente ficar sem pensar em solução, porque você vai, cada coisa que eu falo aqui, você vai encontrar um problema ou dificuldade ou um problemático, mas deixar como tá também não pode, certo? E aí, assim, ele vem trazendo alguns argumentos muito importantes da Sociedade Brasileira de Pediatria. A SBP coloca alguns limites diários para telas numa faixa de 6 a 10 anos. Existe. A gente só precisa montar um protocolo, assim como foi montado. Tem vários protocolos já que foram criados, tem várias fontes que podem ser trabalhadas. Agora vem um ponto muito importante que ele mostra as pesquisas, a questão do uso de redes sociais de pessoas com menos de 13 anos, né? E tem sido bastante utilizado, isso embasado em informações, né? Além disso, essas crianças têm tido acesso a conteúdo pornográfico, elas têm tido acesso a conteúdo pornográfico explícito, aplicativos de apostas esportivas, jogos de cassinos e violentos. A gente está falando de criança com menos de 13 anos de idade, né? Troca de mensagens com pessoas estranhas, enviando foto e conversa, como eu falei antes, um parque de diversão para aquele tipo de gente que a gente sabe, que eu não posso falar, porque senão me disseram que cortam essas... Eles derrubam os vídeos. Entenderam? Então, assim, a gente criou um ambiente propício para essas pessoas.
Como eu sempre falei, tá tudo documentado. Eles entram, eles usam e eles estão em risco. E aí, assim, vamos falar sobre uso consciente. Não existe uso consciente de substância psicoativa. Eu não posso falar de uso consciente de tabaco, de álcool para adolescentes, porque o cérebro deles está em processo de formação. Isso daqui também causa o mesmo efeito neurológico, gente. Com outros impactos também. É isso que a gente está falando. Não dá, não tem o que discutir. Aí, assim, tem bastante coisa interessante do ponto de vista dele. Eu vou ler depois com mais calma. Vou ler mais calma porque eu gostei do texto. Eles falam de uma experiência que é feita com o uso de celulares em eventos acadêmicos, e quem já foi nas minhas palestras sabe disso. Eu sempre falo assim, eu gostaria de pedir que vocês desligassem o celular por 2 horas, salvo o caso das pessoas que estejam com alguém de saúde, problema de saúde, ou que precise de urgência. Quem puder, desliga. E depois avalia como é que foi a percepção de aprendizagem. É muito diferente. É muito diferente. Eu sempre falo isso. Não usem celular em sala de aula, não usem celular em eventos. Por mais que seja para olhar alguma coisinha, você piscou, você perdeu o assunto e foi adiante. Então, assim, aqueles colocam com uma pesquisa comprovando que a gente já sabe há muito tempo. Todo professor, pedagogo sabe que atrapalha, perde toda a linha de pensamento. Tá falando toda a parte neurológica de formação, tá muito bem embasado isso aqui. Experiências, França implementou a legislação que proíbe direitinho, muito legal. Na Grécia também, uma política semelhante. No Canadá, em Ontário, eu falei tudo isso naquele vídeo. A Austrália tem vários estudos agora mudando, no Reino Unido também já tem isso, sempre permitindo os alunos com deficiência, né? E sempre focado nas questões de saúde mental e psicológica dessas crianças e adolescentes, né? Reuniões periódicas, isso aqui tá muito interessante. Quero ver a execução. Tem que ser executado com urgência. Olha, essa proposta tal, dessa forma o voto é pela aprovação. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Belíssimo texto. E aí vem aqui a comissão, substitutivo, tá? Dispõe sobre a proteção das crianças e adolescentes na educação básica com relação à saúde mental e utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais. Olha, lembra que eu falei que não tinha gostado do texto? Olha como é que ficou aqui. Né? Mudou, né? Olha que lindo. Substitutivo ao projeto. Dispõe sobre a proteção das crianças e adolescentes na educação básica com relação à saúde mental e utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Ponto. E aí o Congresso Nacional decreta. Essa lei tem por objetivo dispor sobre a proteção das crianças e adolescentes em relação ao uso de aparelhos, blá, 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 blá. Vou ler aqui. Bem interessante. Fica proibido o uso de aparelhos portáteis durante a sala de aula, recreio, intervalo, permitido para fins pedagógicos, conforme a orientação. É proibido o porte de celulares por alunos de educação infantil e fundamental. As questões de acessibilidade e inclusão foram permitidas. Estratégias precisam ser criadas para o sofrimento psíquico, e aí empurrou para a escola. E aqui empurrou para a escola. Não é só a rede de ensino e escolas que tem que elaborar, não. Minha cachorra está latindo. A gente está falando de questões de saúde. Então, isso não envolve só a educação, envolve a saúde. Então, vamos lá. Não vamos criar demanda para uma rede que está incipiente. A gente precisa desenvolver a rede, porque a escola vai dar o acolhimento, vai criar a estratégia, mas o atendimento não se faz na escola, tá? Tem que ligar esse alerta aqui. Vamos ligar esse alerta. Tem que ter pessoas para acolher, mas tem algumas demandas que vão aparecer e aí a gente vai sobrecarregar a rede. Quando a gente fala de rede de atenção, né, de rede de atenção psicossocial, no Brasil existe uma rede de saúde chamada RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, que é a rede que trabalha com as demandas. E aí dentro tem uma estrutura chamada CAPS Infantil, que é o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, que já tem uma demanda muito grande e não tem em todos os locais. Então a gente tem que entender que isso aqui vai gerar demanda lá e a gente vai ter que investir ali também. Só uma coisa que me veio aqui agora. Vozes da minha cabeça, tá? As redes de escolas vão ter que oferecer treinamentos periódicos para detecção, prevenção e abordagem tal. E vamos lá. Ponto muito importante aqui. Quem é que vai oferecer esse treinamento periódico? Esse treinamento periódico tem que ser oferecido por profissionais de saúde e educação que tenham habilitação e expertise para isso.
A gente está falando de quadros de saúde, de prevenção, de educação em saúde, de prevenção primária, de sofrimento em saúde mental. Você tem pediatras, você tem psicólogos, você tem pedagogos, psicopedagogos, né? Profissionais de saúde que tenham estudos, né? Pesquisa, que sejam da área acadêmica, que sejam da área da prática também, mas que não sejam coach. Não sejam coach. Isso aqui não é assunto para treinamento com coach, não é assunto para administrador, não é assunto para engenheiro, não é assunto para matemático, não é assunto para engenharia da computação. Não, aqui é uma área em que a gente tem de ligação de saúde e educação e que esses profissionais habilitados para isso podem dar esse treinamento, porque a gente está falando de detecção, prevenção e dependendo do tipo de abordagem, nem todos os profissionais podem trabalhar. Tomar muito cuidado. Tem que se bolar um sistema em que os profissionais sérios, de novo, eu tô falando isso porque eu já tô vendo nas redes sociais movimentação de pessoas de outras áreas totalmente distintas. E tratamento para depressão do uso de tecnologias. Aí você vai olhar, a pessoa é formada em economia. Entendeu? Tem alguma coisa errada aí nessa história. Tá? Os estabelecimentos de ensino vão disponibilizar espaços para escuta e acolhimento, para receber os alunos e funcionários. Escuta e acolhimento. Isso é uma técnica de intervenção que tem profissionais que são treinados no ambiente escolar. Você tem psicólogos escolares, você tem psicopedagogos, tem um monte de gente que domina essa área. E são essas pessoas que têm que fazer isso. Não é colocar qualquer pessoa para fazer isso, não. Gente, acabou. Olha... Bom, é isso, né? Tem muita coisa aqui. Quem quiser ler, procura esse documento. Eu não sei como é que eu faço para colocar, mas eu tento colocar em algum lugar depois e explico, tá? Para achar esse documento. Gostei muito. Gostei muito. Eu acho que quando isso for implementado, a gente vai ter que trabalhar esse processo gradual, esse processo... criar mecanismo, criar protocolos de acolhimento, protocolos de intervenção, como é que vão ser feitos esses treinamentos, como é que vão ser feitos esses acolhimentos, não é colocar tudo isso só nas costas da educação, de novo, para que uma política pública dessa seja eficiente, eficaz e efetiva, como tem sido a Política Nacional de Combate ao Tabagismo, a gente precisa que educação, saúde, assistência social, todo mundo se una, todo mundo consiga trabalhar isso daqui para que isso seja feito de uma maneira muito padronizada, séria, efetiva, porque os outros países estão fazendo. Então, assim, a gente não está mais discutindo se pode ou não pode, se faz mal, se não faz mal, mas eu acho que não acha nada. Faz mal e a decisão agora está num outro patamar, que é uma discussão muito mais do que como é que a gente vai resolver esses BOs, tá certo? É isso, gente.